Uma segunda-feira histórica, depois da conclusão das trocas de reféns entre Israel e o Hamas, o presidente Donald Trump assina ao lado de líderes mundiais o acordo que oficializa o cessar-fogo na faixa de Gaza. No entanto, os protagonistas do conflito não estiveram presentes. Nosso microfone internacional, Luca Bassani, chegando com as últimas informações. Afinal, Luca, o que essa decisão representa para o mundo? Ainda muitas perguntas do que efetivamente uma solução para Gaza ainda, mas de qualquer forma foi o passo mais importante desses últimos 2 anos. Bem-vindo, bom trabalho para você. Foi um dia histórico e extenso, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Hoje, pela manhã, a grande notícia foi a libertação de 20 reféns que ficaram mais de 737 dias nos cativeiros da faixa de Gaza depois do atentado terrorista de 7 de outubro de 2023. Fora isso, nós vemos que 4 corpos dos 28 reféns que faleceram durante esses últimos 2 anos já retornaram a Israel, mas há a dúvida sobre a viabilidade de repatriação de todos esses corpos por conta do próprio Hamas admitir não ter o controle de onde estariam os restos mortais dessas pessoas. Do lado israelense, mais de 2.000 prisioneiros palestinos foram também colocados em liberdade, já que essa era uma das condições também firmadas dentro do acordo traçado por Donald Trump. E logo em seguida, após esse momento de troca, um momento também muito tocante, ver as famílias reunindo-se com os seus familiares, o presidente Donald Trump chegou ao Knesset, ao parlamento israelense, para também não só conhecer os familiares das vítimas, alguns soldados, mas todo o corpo político de Israel, inicialmente com um discurso de Benjamin Netanyahu, que agradeceu de forma bastante calorosa o presidente norte-americano e disse que ele é o maior e melhor amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca. Donald Trump, depois, quando recebeu a palavra, também disse que hoje é o início de um novo amanhecer para todo o Oriente Médio. Exatamente nesta fala, separamos um trecho para mostrar à nossa audiência. Vamos acompanhar. E após tantos anos de guerra incessante e perigo constante, hoje os céus estão mais calmos. As armas estão silenciosas, as sirenes cessaram e o sol nasce sobre uma terra sagrada que finalmente está em paz. Uma terra e uma região que viverão, se Deus quiser, em paz por toda a eternidade. Isto não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. É o começo da era da fé, da esperança e de Deus. É o início de uma grande concórdia e de harmonia duradoura para Israel e para todas as nações, do que em breve será uma região verdadeiramente magnífica. Eu acredito nisso profundamente. Este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. O presidente Donald Trump foi aplaudido, ovacionado várias vezes dentro do parlamento israelense e, após o seu discurso, seguiu para a cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, na península do Sinai, onde foi realizada a chamada Cúpula da Paz. Donald Trump, então, se encontrou com dezenas de líderes mundiais de vários continentes, da África, da Ásia e da Europa, com a presença também de muitos líderes do mundo árabe, do mundo islâmico, que apoiam toda a implementação dos pontos, de Donald Trump neste acordo de paz. O presidente, então, disse que a partir de agora um novo tempo começa pelo Oriente Médio, agradece também os países ricos do Golfo, como a Arábia Saudita, Catar, os Emirados Árabes Unidos, que se comprometeram a pagar pela reconstrução da faixa de Gaza, estimada por alguns economistas na faixa dos 53 bilhões de dólares. Quando isso vai se iniciar, quem que ficará responsável pela maior parcela dessa conta, ainda não sabemos, já que há muitas incógnitas, Thiago. Como você bem disse no início, ainda precisamos observar as movimentações diplomáticas nesta semana, já que a próxima condição colocada pelo acordo de Trump é a desmilitarização da faixa de Gaza, o abandono da luta armada pelo grupo terrorista Hamas e a entrega do poder
do grupo terrorista para uma espécie de comitê de tecnocratas, pessoas especialistas no setor de administração pública e também da reconstrução dessas infraestruturas destruídas, algo que a liderança do Hamas já deixou claro que não pretende fazer acontecer de maneira tão simples. Então isso pode sim significar um entrave ao cessar-fogo, pode até evidentemente significar a retomada da guerra, mas a pressão norte-americana, dos diplomatas, dos mediadores continuará firme para que isso se mantenha e de fato os israelenses deixem a faixa de Gaza enquanto que a reconstrução possa ser viabilizada pelos parceiros árabes, como disse o presidente norte-americano. Luca, na Europa, o que dizem os analistas em relação ao protagonismo do presidente Donald Trump? É um protagonismo que deve ser elogiado ou ainda é visto com ceticismo? Ele forçou muito para que nós tivéssemos esse desfecho nessa segunda-feira. O que eles analisam? Os europeus, Thiago, seguem um pouco céticos em relação ao cessar-fogo como uma manobra definitiva. Eles acreditam que, por conta dos entraves que são colocados a partir da segunda fase, com a desmilitarização, o abandono do Hamas, tudo isso não será tão fácil de se encontrar um caminho de convergência, mas sim estão louvando o protagonismo do presidente Donald Trump, que de fato foi a liderança mais expressiva, que apresentou um plano que fosse factível. Afinal, durante esses 2 anos de guerra, muitas lideranças em várias partes do mundo tentaram apresentar algum plano de cessar-fogo, um plano de desfecho para essa guerra, mas o único que contemplou os interesses de palestinos e israelenses, e o único talvez com um poder político suficiente para pressionar tanto árabes quanto israelenses, era Donald Trump, e obviamente que este trunfo é então coletado pelo presidente norte-americano, que disse hoje que essa é a 8ª guerra em 8 meses que ele consegue finalizar. Obviamente que essa questão é muito mais complexa, não é uma guerra que começou apenas em 2023, vem de um processo histórico muito longo e que pode mudar da noite para o dia, mas sabemos que o presidente norte-americano quer que a guerra não se reinicie, portanto utilizará de toda a sua influência para que permaneça como está agora. Obviamente que teremos que acompanhar os próximos capítulos, nós continuaremos aqui ao longo de toda essa semana para ver as novas movimentações e, como eu disse, as novas rodadas de negociação que devem ser retomadas tanto no Catar quanto no Egito, mais para o final dessa semana. Luca, de toda a nossa equipe aqui em São Paulo, parabéns pelo trabalho, desde cedo trazendo as primeiras informações no Jornal da Manhã, durante todo o dia, dando esse destaque, essas informações e todos os desdobramentos, e agora ficamos na expectativa para saber o que vai acontecer efetivamente no Oriente Médio. Bom descanso para você, a gente volta a se falar amanhã, valeu. Chamar já os nossos comentaristas aqui nos estúdios, Cristiano Vilela, e aqui no nosso telão, a Deise Ciocari e a Dora Kramer. Dora, deixa eu começar por você, boa noite, bem-vinda. Eu lembro que quando a guerra teve início, estávamos juntos, né? Você, eu, Vilela, ainda o Kobayashi também. E a gente falou muito, conversou com muitas autoridades, as grandes expectativas, quanto tempo que esse conflito poderia durar. E hoje vem, não talvez um desfecho, porque a gente não sabe quais são as próximas etapas desse conflito. Mas, de qualquer forma, é um passo enorme que foi dado no sentido do fim desse conflito. Bem-vinda, Dora. Boa noite para você. Boa noite, Tiago. Boa noite, Deise. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, você sabe que eu, lendo aqui e ali, não consigo ter esse entusiasmo todo, porque vejo as pessoas que mais entendem dessa questão, porque não é uma guerra, não é um caso, é uma questão. E como trouxe o Luca, algo que vem de, sabe, é uma coisa histórica. Então, quando isso acontece, envolve um grupo terrorista, envolve um governo, eu estou falando de Israel e do Hamas, que tem problemas internos sérios, e a gente sempre fica na expectativa de o que se realmente é para valer, qual é o andamento. É claro que esse primeiro passo, quando a gente vê reféns sendo libertados, realmente é um grande passo, mas eu fico insegura ainda. Eu acho que todo mundo está inseguro sobre se isso é para valer, se isso se sustenta. Obviamente não tem cabimento,
Trump definiu isso como o fim de uma era de terror, como se aquilo, os centenas de séculos, desaparecessem só por uma ação dele. É claro que isso é um exagero, né? Mas, de qualquer maneira, hoje eu lembrei muito, quando vi isso, acho que estou meio pessimista, né? Meio para baixo com essa história. É porque eu lembrei do 7 de outubro de 23, né? O 7 de outubro de 23, meu Deus do céu, restaram 20 pessoas vivas. A gente celebra essas 20 pessoas, celebram aqueles milhares ou milhões, não sei quantas pessoas que a gente vê nas fotos, nos vídeos, voltando para Gaza. A gente não pode dizer que elas estão voltando para suas casas, né? Não tem casa mais. Voltando para os escombros, mas voltando para sua terra. O que será dessa gente, né? Mas pelo menos, Tiago, eu vou ficar com você, eu vou ficar com o grande passo. Eu acho que isso é que e a torcida e o acompanhamento para que essa coisa realmente se encaminhe para um cessar-fogo duradouro. Paz não dá para falar ainda, mas sobre cessar-fogo dá para a gente esperar que seja duradouro. Pois é, Deise, ainda há algumas pontas soltas ou muitas pontas soltas nessa história. Boa noite, bem-vinda, Deise. Oi, boa noite, Thiago, Vilela, Dora. Olha, Thiago, eu vou na linha da Dora, sabe? Eu entendo que essas últimas manifestações do Trump, elas não são tanto, eu pelo menos percebo assim, eu compartilho desse ceticismo da Dora, porque eu não vejo tanto um discurso sobre paz, mas muito mais sobre poder, sabe? Então ele se apresenta como esse mediador global, mas o gesto que eu percebo na prática é uma campanha. Tudo isso, para mim, me parece que faz parte de uma campanha geopolítica para reabilitar a própria imagem dele diante do Ocidente. E ele sabe que essa retórica da paz, obviamente a gente comemora isso, mas ele sabe que essa retórica da paz, ela rende muitas manchetes, e a visão do Trump, ela é instrumental. Ela é transformar esse conflito em palco para diplomacia e para espetáculo. Então, é aquela velha lógica do populismo internacional, né? Promete reconciliação, até começa com a reconciliação, enquanto no fundo vai alimentando as divisões. De novo, a gente tem que comemorar, mas eu vejo com bastante ceticismo também, infelizmente. Eu estava lembrando, né, Vilela, a gente há 2 anos falando sobre o início desse conflito, a Dora lembrando do próprio dia 7 de outubro, uma barbárie, né, que aconteceu naquela região, e depois os desdobramentos. Até que ponto é possível comemorar esse avanço? Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Deise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vou fazer uma visão um pouco mais otimista. Eu vejo que se trata de um avanço. É bem verdade que um avanço pelas tabelas, porque nós temos, como a Dora colocou muito bem, um número muito grande de vítimas que ficaram pelo caminho. A Deise colocou muito bem dos interesses de Donald Trump, que não são necessariamente os interesses da paz, mas existe um viés político, geopolítico por detrás de tudo isso. Mas pelo menos depois de 2 anos a gente pode ver o fim dessa guerra e talvez a possibilidade de medidas sociais que venham, de alguma forma, acabar com o sofrimento que se vive, especialmente na região da faixa de Gaza. Quando se fala de uma nova conformação política, uma conformação política sem o Hamas naquela região, isso nos deixa talvez um pouco esperançosos para um avanço. Um avanço que não vou acreditar que seja um avanço definitivo. Infelizmente, os conflitos na região são históricos e com uma dificuldade muito grande de chegar efetivamente ao fim. Mas, pelo menos, teremos o fim da agudeza dessa guerra e desse conflito armado que deixou milhares e milhares de vítimas e que a gente possa pensar numa reconstrução daquela região.